Nós vamos iniciar agora, moçada, um tópico já partindo dos assuntos de finalização do nosso módulo, que é pré-colheita, colheita e processamento pós-colheita. Aí, esse tópico, o tópico de secagem, armazenamento, beneficiamento, e depois o tópico de classificação e qualidade, né? Aí nós já finalizamos. Bom, nesse momento, se nós considerarmos a ordem dos fatos de uma lavoura de café, né? Nós já conversamos sobre implantação, nós já conversamos sobre manejo sanitário, nós já conversamos sobre adubação, nós já conversamos sobre podas, a questão do cultivo da entrelinha, manejo de plantas infestantes, isso aí está considerado nessa aba número 8, como eu falei para vocês. Ou seja, nós falamos do manejo, né? Nós falamos do manejo da lavoura de café. Nós falamos em como fazer a planta crescer e, em consequência desse crescimento, vem a produção. O primeiro pensamento é: vamos fazer a planta crescer de maneira equilibrada, com vigor, para que a produção seja decorrente de uma planta vigorosa. Vamos inverter o pensamento. Vamos lá na qualidade. Vamos lá na comercialização. O cafeicultor, os cafeicultores e as cafeicultoras comercializam o café tendo como parâmetro os atributos de classificação, os atributos de qualidade. Tanto as questões físicas quanto as questões sensoriais. Não é assim? Quando vai vender café, como que faz? O produtor pega uma amostra e leva num armazém, num ponto de recebimento dessa amostra, para fazer a avaliação do café dele. E aí o classificador analisa o formato dos grãos, se é chapa, se é moca, vou mostrar isso para vocês. Ele analisa a granometria, o tamanho desses grãos, se são grãos graúdos, médios ou miúdos. Ele analisa a presença de defeitos. E eu vou mostrar isso tudo para vocês: grãos verdes, quebrados, ardidos, brocados, mal granados, mal formados. Isso é a classificação física, né? E ele também faz a avaliação da qualidade sensorial, bebida. Nessa avaliação da qualidade, ele avalia doçura, corpo, acidez, ele avalia se tem ou não presença de sabores estranhos. Obviamente, se houver sabores estranhos, o preço é diminuído. Se o café tiver muito defeito, o preço é diminuído. Se o café tiver muito miúdo, o preço é diminuído. Se o café tiver muito amargo, tiver muito adstringente, tudo é diminuído. E se o café tiver características positivas, é valorizado. Bom, quando nós entendemos isso, é fácil para nós compreender que é necessário produzir um café de qualidade para que esse café seja melhor valorizado no momento da venda. Isso não é claro? Todos vocês compreendem isso? Sim, isso é. É uma questão muito simples, né? Chega a ser até uma pergunta boba. Mas é que tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende que a qualidade do café, ela é construída etapa por etapa, demanda por demanda, prática por prática, porque essas práticas agrícolas, elas levam a planta a um crescimento equilibrado, a um maior vigor, a uma melhor capacidade produtiva e, consequentemente, frutos bem desenvolvidos, sementes bem granadas, de boa granação. Menor dano com problemas fitossanitários, menor estresse. Então, essa situação, né, leva a uma planta mais vigorosa. E, consequentemente, uma planta mais vigorosa, ela vai produzir um filho de melhor qualidade. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos entrando num assunto que é pré-colheita, colheita e pós-colheita, e vai desaguar isso lá na qualidade. Muitas pessoas ainda acreditam
que a qualidade do café é construída de agora para diante. Muitas pessoas ainda acreditam que manter a lavoura de qualquer jeito, café produzindo, se é maduro, está certo. Né? O fruto é maduro, tá bom. Não, não é isso não. Vou contar só um caso para vocês. Nós fizemos um experimento aqui na escola, de uma lavoura de Mundo Novo que foi recepada. E por que escolhemos uma lavoura de Mundo Novo recepada? Primeira produção de uma lavoura de café Mundo Novo esqueletada. A planta amadureceu inteira, igualzinho. Maturação, o Mundo Novo já é uma planta de maturação mediana uniforme. A planta amadureceu inteirinha. O que nós fizemos? Nós retiramos, fizemos amostragens, 4 amostragens, 2 no ramo ortotrópico, 2 no ramo progeotrópico, em termos de início ou final de ramo, né? O que nós fizemos? Dividimos a planta em terço superior e metade acima e metade abaixo, né? E nesses ramos, nós tiramos, nessa altura, parte superior e parte inferior, nós tiramos dos ramos de produção a ponta do ramo e a base do ramo. Então, nós tivemos um fatorial de 2 por 2. Ponta de progeotrópico, parte de baixo, ponta de progeotrópico, parte de cima, base de progeotrópico, parte de baixo, e base de progeotrópico, parte de cima da planta. Foi feita uma colheita seletiva. Só colheu o fruto maduro. Qual foi a resposta que nós tivemos? Uma diferença significativa na pontuação do café e no perfil sensorial, onde os frutos, os grãos de café produzidos, não está apresentando nada não, por enquanto é conversa. Os frutos de café produzidos na parte inferior da planta, eles tinham melhor qualidade e eram maiores as sementes. Melhor pontuação. Esse café chegou a beber 84, 86 pontos. Enquanto na parte de cima, na parte extrema do ramo progeotrópico, que é aqueles frutos que tomavam mais sol na cabeça, esses frutos apresentavam bebida astringente, baixa doçura, amargor, tudo maduro, hein? Tudo fruto de casca madurinha, vermelhinha. E o que é mais importante, alta porcentagem de grãos verdes. Defeito verde. Casca vermelha por fora e por dentro semente verde. Ou seja, não é porque ele é maduro que é tudo igual. E a conclusão que nós chegamos dessa situação toda, e hoje eu coloco para vocês nesse estágio da nossa disciplina, é o seguinte: nós só vamos conseguir um lote de qualidade se a planta estiver sendo trabalhada com boas práticas agrícolas no momento adequado, da forma adequada. Ou seja, quem produz qualidade, produz planta vigorosa. A chance de repetibilidade de qualidade, ela é maior quando o manejo é bem feito. Isso aí, gente, é uma questão óbvia. Só que esse conceito está sendo desenvolvido agora, está sendo fortalecido agora. O professor Flávio Borém fala uma questão muito interessante, ele fala assim: produzir café especial é uma decisão. Só que não é uma decisão da colheita e do processamento pós-colheita. A colheita e o processamento pós-colheita é uma etapa do processo de produção. Produzir cafés especiais, produzir cafés de melhor qualidade física e sensorial é uma decisão que começa na implantação, que passa pelo trato cultural, passa pela adubação, pelo manejo sanitário, pela desbrota, pela recomendação de fertilizantes, pela realização de podas. Essa mensagem, meninos e meninas, nesse momento que nós estamos da disciplina, é um divisor de águas. Porque nós cessamos nesse tópico de agora, que nós estamos iniciando, nós cessamos as questões relacionadas a manejo e iniciamos a sessão de temas relacionados à classificação e qualidade. Colheita, classificação, colheita, secagem, armazenamento, que vai desaguar lá na classificação e qualidade, que é a base para a comercialização.
Isso está claro para vocês? Está tudo certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Até aqui. Sem perguntas? Bom, então nós vamos seguir. Então nós vamos seguir a nossa conversa e iniciar. Deixa eu colocar aqui uma apresentação. Uma apresentação não, uma tela, né? Hoje não é apresentação, não. Hoje é uma tela. Nós vamos conversar hoje, começar uma conversa hoje sobre os fatores importantes na pré-colheita do café. Esse assunto é um assunto que eu destino a ele, né, eu direciono a ele uma grande importância. Porque, veja bem, eu falei para vocês que a qualidade ela é um processo de construção e que todas as etapas são importantes. E hoje nós temos muitos produtores que se preocupam com a produção, com o vigor, com a adubação, né? Eles se preocupam com a colheita, porque é cara, nós vamos falar sobre isso. Se preocupa com a secagem, porque demanda muita energia, demanda muita mão de obra, né? Tem um risco, um grande risco de perda de qualidade. Só que muitos cafeicultores esquecem dessa reflexão que eu estou falando para vocês aí, que é a reflexão da pré-colheita. Pré-colheita. Qual é o pensamento, o que nós devemos pensar, refletir, planejar para que a colheita aconteça da maneira menos doída possível? Olha isso. Maneira menos doída possível, porque é difícil. São 10 meses fazendo o café produzir, crescer, florescer e frutificar para colher um café e em 12 dias esse café sair da lavoura e está na tulha. Né? E um período que é bastante intenso. Em algumas propriedades, esse período chega a ser de 3 meses de colheita. Começa a colher café em maio, vai lá, junho, julho, agosto. Começa a colher meados de maio, vai até início do mês de agosto. Né? Então, é um momento muito conturbado. É um momento de muita tensão, porque é o momento de colher aquela produção que foi construída ao longo desses últimos 2 anos. Porque um ano é crescimento, outro ano é produção. E esse momento de pré-colheita, ele é um momento de planejamento. Né? Esse momento aqui, ele é um momento de planejamento. Ele é um momento de planejamento das ações. Quais ações? Dimensionamento da mão de obra. Outra ação importante é custeio da colheita. Dinheiro. Outra questão importante. Manutenção da infraestrutura. E aí, isso aqui, entenda, equipamentos, utensílios, instalações.
Então, esse momento de pré-colheita, gente, ele é um momento de extrema importância para nós. Por quê? Quantas pessoas vão colher o café? Quanto vai custar para essas pessoas trabalharem para colher o café? A colheita vai ser de mão, a colheita vai ser de maquininha, a colheita vai ser de máquina automotriz? Como estão as instalações da propriedade? Como estão os utensílios? Como estão os equipamentos? Tudo funciona normalmente? Ou vai ter que dar tranco no trator para poder ele pegar? E todo momento que eu falo, né, em todas as aulas, em todos os momentos, palestras, aulas, que eu falo sobre esse assunto, eu dou aqui um testemunho de um aluno meu que estava assistindo aula comigo no curso técnico, e eu estava falando sobre esse assunto, aluno do curso técnico em agropecuária do Instituto. Eu estava falando sobre esse assunto, e naquela semana, o pai desse aluno capotou um trator e morreu. Trator carregado com café. Foi dar tranco. Ele morreu. E isso foi uma coisa que me marcou muito. Nós estávamos falando sobre esse assunto. E o que nós vemos hoje na prática? Nós vemos muitas propriedades que os produtores pensam na colheita no momento de iniciar a colheita. Quando o café está amadurecendo, é que ele vai pensar que tem que arrumar o terreiro, que tem que lá, tirar a infiltração, tirar a ferrugem do lavador, que tem que contratar mão de obra, que tem que levantar dinheiro no banco, que tem que comprar pano, sacaria, peneira para colher café, que tem que contratar a máquina automotriz, se ele não tiver. É a hora que começa a colher. No momento de colher, tem aquela correria. Quem deixa para a última hora só contrata porcaria. Não é assim? O produtor, em grande quantidade, eu não estou falando que são todos não, mas é uma boa parte. No momento que precisa do trator para transportar o café, é a hora que ele vai pensar que o pneu está careca. Ou que o motor de arranque está precisando de manutenção, o trator não tem partida. São essas situações que nós vamos evitar nessa reflexão de fatores importantes na pré-colheita do café. Eu tenho certeza, gente, que vocês que são de família de café, família de produtores de café, seus tios, pais, avós, padrinhos, amigos, né, que vocês têm porventura aí, vocês têm muitos exemplos tristes de dificuldades que aconteceram nessa época. Eu não estou falando de morte, não. Estou falando de foi colher café e a máquina estragou. Foi colher café e a correia do secador arrebentou porque não foi feita a manutenção. Foi colher café e o disjuntor não aguentou porque foi muita demanda de energia naquele momento. Estava até aumentado o disjuntor. Não é assim, Otávio? Não vai dar conta, Zé. Pois Vixe, passa raiva, viu? Passa raiva. Aí, como diminuir essa raiva, gente? Como diminuir esse estresse? A aula de hoje é para isso. A reflexão de hoje é para isso. Não é uma aula, uma reflexão de hoje é para isso. Como diminuir esse momento de estresse? Como diminuir esses problemas? Nós vamos conseguir diminuir esses problemas com planejamento. E qual é o fator mais importante para que o planejamento aconteça de maneira adequada? Tem um negócio aí que eu não falei. Nós devemos planejar todas as ações em função de quê? A mão de obra tem que ser dimensionada em função de quê? O custo dessa mão de obra é em função de quê? É em função da safra.
em função da safra. Para que a gente possa fazer um trabalho nesse momento adequado, nós precisamos ter um apontamento, uma estimativa, uma aproximação mais real da quantidade de café que vai ser produzido naquele ano. Esses fatores importantes da pré-colheita, eu estou falando de qual período, gente? Estou falando aqui de fevereiro até abril. Ou seja, até fevereiro já acabou a adubação e acabou o manejo fitossanitário. Já acabou desbrota, já acabou tudo. Pode ser que ainda tenha mais uma roçada, ou mais uma adubação, se for uma lavoura com 4 adubações. Ou mais uma, depende. Mas em linhas gerais acaba em fevereiro. Em abril tem que estar tudo pronto, já esperando a lavoura amadurecer. Esse momento de pré-colheita, ele inicia em fevereiro e vai até abril. Tá? E a primeira ação que nós devemos fazer é essa tal estimativa de safra. Nós vamos começar agora a fazer alguma reflexão sobre isso. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Né? Primeiro exemplo. Talhão, café adensado. O exemplo, o talhão chama café adensado. Tem gente que chama talhão 1, talhão 2, talhão 3, e tem gente que chama por nome, café da caixa, café das pedras, café podado, café do Antônio, café do Zé, café do João, café velho, café novo, café de copo, café antigo, tem um monte de nome, não tem? Café da argila, aqui café da terra muito argilosa, café do areião, tem de tudo, né? Não importa, é a identificação daquele talhão. É um talhão que possui 12 mil plantas, ele possui um espaçamento de 3,20 por 0,8, é uma lavoura de Catucaí 2SL, e a estimativa dele, isso aqui eu estou fazendo um exemplo, tá? Estimativa de safra para a colheita, vamos imaginar que nós estamos fazendo a colheita de 2022. Safra 2022-23, tá? Isso aqui é ano safra. Ela vai ter uma produção de 6 litros por planta. Em a safra de 21-22 e a safra de 20-21. Esse cara aqui, ele produziu, esse ano, ele produziu 8 litros por planta, e o ano passado ele produziu 4 litros por planta. Essa litragem por planta, ela pode ser determinada de várias formas, tá? O interessante é que essa avaliação aconteça quando o fruto já estiver no seu tamanho, no seu volume final, tá? Nesse momento aí, por volta de março, quando todos os frutos já estiverem na fase de granação, ele já expandiu, né, já passou a fase chumbão e está granando, tem algumas formas. A primeira forma delas é fazer a amostragem. Tá? Determina lá 10 pontos de colheita e colhe 10 plantas. E faz a média. Colheu 50 litros, em 10 plantas, 5 litros por planta. É uma estimativa.
A outra forma, ela é visual. Essa maneira visual é você olha a planta, analisa qual o volume daqueles frutos que estão pendentes na planta e chama isso de litragem de café por planta. E calcula a produtividade em cima disso. Então, para isso, a gente vai usar algumas fórmulas, né? A primeira delas, né? É a fórmula da produtividade. Produtividade sempre dada em sacos por hectare. A produtividade, ela é igual ao stand, que multiplica litro de café por planta. Isso aqui é dividido pelo rendimento. Esse rendimento, ele varia. Ele pode ser de 420 litros por saca de 60 quilos. Litros de café da roça por saca de 60 quilos. Até 480. Isso aqui é uma média, tá? 480. Onde 480, quer dizer, um rendimento menor, precisa de mais fruto para dar uma saca, em situações de cultivares com a casca de café muito volumosa, plantas com problemas de vigor, ano de problema climático, né, porque tem muito café xoxo, plantas muito velhas que dão muito moca, o moca também diminui o rendimento. Tá? Em média, entre 420 a 480 litros de café para fazer uma saca de 60 quilos de café beneficiado com 11% de umidade. Vocês entenderam essa formulazinha? Aí existe a fórmula, tranquilo? Aí existe a fórmula, então, do stand, que nós já fizemos, né? O stand vai ser 10.000 dividido pela área da planta. A área da planta é o espaçamento entre linhas vezes o espaçamento entre plantas. A área do talhão vai ser igual o total de plantas. Dividido pelo stand. Que porcaria que foi isso aqui. Total de plantas dividido pelo stand. E ainda nós temos uma outra fórmula que eu vou colocar aqui embaixo, que é a fórmula da produção do talhão. Produção total. Ela vai ser a produtividade vezes a área do talhão. Então, crianças, aí deixa eu fazer aqui para ficar bonitinho, para não ficar bagunçadinho. Muito bem. Para que a gente possa fazer a estimativa de safra desse café adensado, nós precisamos dessas fórmulas aí. Tá? E aí nós vamos começar a fazer conta agora.
Zé, Pois não? a produtividade é o stand vezes... A produtividade é o stand vezes o litro de café por planta. Litragem de café por planta dividido pelo rendimento. Obrigada. Tá bom? Bom, então vamos lá. E vamos fazer a nossa primeira equação. Produtividade em sacas por hectare vai ser igual. Qual é o stand dessa lavoura? 3.906. Vai ser 3.906 Isso. plantas por hectare. Ok. Vamos fazer as contas então, a sequência. 10.000 dividido pela área da planta. A área da planta é quanto? 2,56. Tá, 2,56. Então, nós vamos colocar aqui 2,56 metros quadrados por planta. A área vai ser o espaçamento 3,20 vezes 0,8. 10.000 dividido por 2,56 igual a 3.906 plantas por hectare. Certo? Então, nós vamos colocar aqui 3.906 plantas por hectare vezes 6 litros de café por planta dividido pelo rendimento. Vamos refletir sobre rendimento. O rendimento, como eu disse, ele é influenciado pelo vigor, ele é influenciado pela cultivar, ele é influenciado pelo clima. Ou seja, frutos em mesmo estado de maturação, bem desenvolvidos, um rendimento maior, ou seja, uma menor quantidade de frutos para dar 60 quilos. Isso também está relacionado à densidade. Agora, plantas que têm muito fruto xoxo, quer dizer, onde seriam 2 sementes é uma só. Muito café moca, que é um fruto, com uma semente dentro apenas. Ou cultivares que têm uma casca muito volumosa no fruto de café, nós precisamos de maior quantidade de café recém-colhido para poder fazer uma saca. Então, vocês têm que ter um histórico, um entendimento de qual cultivar que é, como está a condição climática, fazer uma amostragem desses frutos para saber se eles estão com as lojas preenchidas por semente. Tá? Mas, em média, nós vamos colocar aqui 450 litros. Quanto que dá essa produtividade? 52. 52 sacas por hectare. Qual a área do talhão? 3,07 hectares. 3,07 hectares. Tá? Então, a produção total vai ser igual a 52 vezes 3,07. Quanto que dá isso? 160. 160 sacas no talhão. Isso aqui é produtividade, isso aqui é produção. Percebam como é simples? Muito simples, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Nós vamos fazer aqui, ó, uma pequena tabela. Uma pequena tabela que eu vou fazer aqui em azul. Estimativa 2022, 23, 21, 22, 20, 21. Aqui nós vamos colocar a produtividade e aqui a produção. Produtividade em 2022, 23, 52 sacas, produção 160. Qual é a produtividade colhida? Qual foi a produtividade colhida no ano de 2021 para venda até 2022?
Como é que é, Zé? Não entendi a pergunta. Quanto que produziu de café aqui? $65 sacos por hectare? 69, não é? Alguém fez? Eu chutei 65. 69,44. 69 sacos por hectare. Qual foi a produtividade? Quanto que é o talhão mesmo? 3,07. Duzentos. 34, 72, 30, 35. Não. 3,07 vezes 69. 213,18. 213. Produção 2020. É essa que eu 36? falei, eu confundi. 34,7. Aqui? Isso. Isso. 35. 35 vezes a área. 106,5. 36. Bom, aí a gente já analisa. Isso aqui é uma estimativa. Cadê? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma estimativa. Tá? Fazendo a amostragem para determinar frutos. Mas a gente já reflete. Olha, se esse café, se esse talhão produziu no ano passado, produziu 69 sacos por hectare. No ano anterior, produziu 35. A chance de ele produzir 52 agora, ela é real. Ela está muito próxima da anterior, mas está menor que a anterior. Mas a anterior da anterior, ela foi muito pequena. Pode ser que essa planta realmente produza 52 sacas por hectare. E aí vocês vão fazer, é importante vocês fazerem essa avaliação do histórico da capacidade produtiva, para que vocês tenham uma ideia do comportamento produtivo da planta nesse momento de frutos na planta. É o segundo momento que vocês vão fazer uma estimativa de safra. Agora com fruto na planta, já mostrando os frutos. Né? Agora vamos pensar um pouco mais longe. Nós fizemos de um talhão por 3 safras, enxergamos essa questão de bienalidade, enxergamos essa questão de produtividade e produção total. É possível fazer isso aí na propriedade toda, para todos os talhões? É perfeitamente possível. Isso é o indicado. Fazer essa avaliação em todos os talhões. Agora, vamos imaginar uma propriedade com 10 talhões, com 20 talhões. Vocês tendo esse levantamento, qual a capacidade produtiva, qual o vigor, qual a taxa de crescimento, qual a produção total, talhão a talhão, e isso tudo sendo somado, compilado na propriedade, ainda com avaliações, apontamentos de vigor, de estado morfofisiológico da planta e possíveis épocas de maturação dos frutos, que é uma informação que vocês podem ter conhecendo o cultivar. Vocês concordam que isso é uma informação muito importante? Tranquilo isso? Vocês entenderam o que eu disse? Tranquilo. Beleza. Então, porque agora eu vou falar um negócio para vocês muitíssimo interessante. E esse agora é uma situação assim que pode ser fonte de renda de vocês. Já ouviram falar em CPR? Não. Já. O que você entende por CPR, Natália? O que é Não é CPR? quando você, por exemplo, vende café agora e entrega depois? Isso. Então vamos conversar aqui. O que é a CPR? Você sabe o que significa isso? Cédula do produtor rural. É
Essa cédula do produtor rural é um documento produzido por um especialista, por uma pessoa da área, por um profissional competente. Esse cara vai na propriedade e elabora um documento. E nesse documento, o que ele fala? Ele fala sobre capacidade produtiva, ele fala sobre capacidade produtiva em sacas. Não vou falar, não. CPR tem para tudo quanto é cultura, não é só sacas. Só café. Capacidade produtiva, fala sobre infraestrutura, fala sobre estado geral das lavouras. Esse cara, esse consultor técnico, ele vai visitar a propriedade e ele vai fazer um laudo informando a um agente financeiro que o Zé Marcos Angélico de Mendonça, que é produtor rural, cafeicultor, que tem uma propriedade em tal lugar, e aí tem as coordenadas geográficas, tem a documentação que fala que o Zé Marcos tem a posse daquele documento, daquela terra. O Zé Marcos é produtor de café e ele produz café em 15 talhões. E aí ele vem, talhão 1, plantio tal, espaçamento tal, cultivar tal, stand tal, capacidade produtiva para esse ano X, em produtividade e produção. Ele fala qual o vigor das plantas, ele fala a porcentagem fala manejo, como está sendo feito o manejo de pragas. Esse consultor vai na minha propriedade, vai fazer um raio-x na minha propriedade e falar, o Zé Marcos tem lavouras nessa situação, com tal vigor baixo, tal vigor alto, com produtividade alta, com produtividade baixa. O Zé Marcos tem a sua propriedade infraestrutura suficiente para poder trabalhar a produção, secar o café, armazenar o café, beneficiar o café. Esse consultor que vai na minha propriedade, ele vai fotografar o vigor das plantas, ele vai fotografar a infraestrutura, ele vai fazer um raio-x da minha propriedade e ele vai falar assim, banco, o Zé Marcos, na safra 2022-23, que é o que colhe em 2022 para vender até 2023, ele tem condição de produzir 3.800 sacas de café na propriedade. E ainda, o Zé Marcos possui infraestrutura adequada para trabalhar esse café. A foto está aqui, o laudo está aqui, e eu sou o responsável técnico pelo laudo. Vocês podem ser esse consultor. E aí, eu, que sou o produtor, eu vou pegar esse laudo e vou no banco. E vou chegar para o gerente do banco e falar assim, olha, gerente, eu tenho a minha propriedade, eu sou produtor de café, o meu café ainda está na planta, em granação, ou em expansão, com os vários momentos que nós vamos conversar. Mas eu quero fazer venda em mercado futuro. Eu quero vender esse café antes de colher. Por quê? Porque na entre-safra o preço é sempre maior. E aí, nessa situação, o cafeicultor consegue vender o café, receber o dinheiro e entregar o café depois. De que forma? Veja bem, olha que situação mais interessante. A primeira venda, segunda venda, terceira venda. Florado, pré-florada, florada. Fase de pré-florada, barra florada. Isso aqui é dos meses de agosto a outubro. E o produtor pode vender 30%. A segunda venda vai acontecer na fase de
pós-florada até a fase de expansão. Pós-florada até a fase de expansão. Expansão é chumbim chumbão, tá? Que vai de novembro a janeiro. Aqui ele vem de 20%. E a terceira venda, ele vai fazer na fase de granação, início de maturação. Isso aqui vai de fevereiro até abril. E aqui ele vende mais 20%. Olha que coisa interessante. Até aqui vocês entenderam o que é a CPR? A CPR é o instrumento, é a cédula, para poder o produtor acessar o mercado futuro. Venda o café na planta e entrega depois. Vamos fazer um exemplo aqui. Qual é o valor recebido pelo consultor? Pagamento do consultor. Pagamento do consultor, 0,5%. 0,5% a 2%. Tá? Eu já cheguei a falar para vocês sobre isso, gente, algum dia? Falou sim. Eu acho que eu já falei para vocês. Já sim, senhor, deu uma aula sobre isso já. Putz, eu já dei aula sobre isso, estou falando a mesma coisa. Ué, que tá legal o assunto. Puxa, Ela gosta disso. Eu estou repetindo aí. Ah, que coisa. Mas então vocês já sabem sobre CPR, gente. Cabeça mas minha é você muito louca. Ô Zé, você tinha falado O só Breno ainda falou. desses valores aqui mesmo. Eu tinha falado isso aí mesmo. Eu já falei isso para vocês, né? Heitor, Natália. Já. Ah, O Breno não. até falou para você que do Banco Brasil era só 0,5%. É verdade, é verdade. Pois é. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Vejam. Isso aí é uma situação muito interessante para vocês trabalharem. Eu não vou evoluir nessa reflexão mais não, porque isso aí eu já ensinei para vocês. Mas esse é um momento, né, de fechamento de CPR. Nós estamos aqui, ó, não é uma questão de... A época não é uma época de avaliação na pré-colheita, então nós estamos aqui, ó. Já seria a época da terceira venda. Tá? Toda vez que eu falo de estimativa de safra, eu falo de CPR. Eu esqueci que eu já falei para vocês. Foi muita doidura. Vocês têm alguma pergunta a fazer aí, gente, sobre isso? Tá tudo certo? Eu não vou ficar fazendo conta de produtividade de talhão, de 10 talhões, de 5 talhões, não. A reflexão é essa que está aqui em cima. Tá? Isso aí vocês repetem em todas as áreas. Determina a produtividade do talhão, determina a produtividade média da propriedade e determina a produção total. Nós vamos fazer uma conta em cima de 3.800 sacas, para a gente continuar a nossa reflexão. Até aqui, alguma dúvida? Não, Zé. Beleza? Então tá, então eu vou apagar o quadro. Eu vou começar de novo isso aqui. Então, nós já falamos sobre estimativa de safra. Estimativa de safra, 3.800 sacas em toda a propriedade. Agora nós vamos falar sobre dimensionamento da mão de obra. Da colheita. E esse assunto é um assunto extremamente importante. Nós devemos considerar algumas coisas.
O dimensionamento da mão de obra, ela vai ser feito, quer dizer, a quantidade de pessoas a serem contratadas para realizar a colheita de café é em função do tipo de colheita que vai ser feita. Se é colheita manual, nós vamos conversar isso aí na nossa próxima aula. Se é colheita manual, se é colheita mecanizada com máquinas portáteis, ou se é colheita mecanizada com automotriz. E aí eu já falo para vocês uma questão muito importante. Não existe colheita manual e colheita mecanizada e semi-mecanizada. Não existe o semi-mecanizado. O que é o negócio? O que é semi-mecanizado? O que nós entendemos hoje por semi-mecanizado? O produtor ele usa meia máquina. Não. É mecanizado, com máquinas de grande porte ou máquinas de pequeno porte. Gente, só um segundinho, por favor, que eu preciso tirar a roupa do varal aqui. Só um segundo. Vou pedir para a faxineira fazer isso. Só um segundo. Bom, voltando então à nossa reflexão, se é colheita manual, o rendimento é menor. Se é colheita mecanizada com máquinas de grande porte, o rendimento é maior. Né? Então, é preciso entender como vai ser feita a colheita desse café. Se for propriedade que não vai mecanização, se for propriedade com relevo muito inclinado, não vai máquina grande. Vai fazer mecanizado, tem que ser com máquina portátil. Então, existe sempre uma questão de rendimento do tipo de colheita. Isso aqui é em função do tipo de colheita. Em função de que forma? Se a colheita é manual, em média, um apanhador, ele, em média, não estou falando que isso é nem o pior, nem o melhor. Quer dizer, vou mudar o termo. Não estou falando que isso não é nem de um apanhador de baixo rendimento, nem de um apanhador de alto rendimento. É o mediano. O mediano, ele vai colher em torno de 8 medidas por dia. 8 medidas é medida de 60 litros. 60 litros de café. Se nós estamos falando de uma colheita mecanizada portátil, o rendimento é um pouco maior. Se nós estamos falando de uma colheita mecanizada de grande porte, o rendimento é maior ainda. Isso aqui chega a 60 medidas por hora, por 8 horas por dia de turno de trabalho. Tem gente que trabalha 16 horas por dia, 2 turnos de colheita. Tá? Propriedades maiores. Agora, a mecanização portátil, ela chega a ser em torno de 20 medidas por dia por pessoa. Por pessoa. Não é mais ou menos por aí, gente? O que vocês têm de experiência nesses números aí? Quem já participou de colheita de café e auxiliou nesses números aí? Uma pessoa rendendo 450 litros por saco, dá para tirar 2,66 sacos por dia. Limpo. Tá. 8 medidas, 8 vezes
60? Não é isso? Não, eu considerei 20 medidas Tá, 20 medidas um cara com mecanização portátil, por dia. né? Então, a gente vai fazer o dimensionamento da mão de obra tendo esse rendimento médio por referência. Tá tranquilo isso aí para vocês? Esses números estão mais ou menos dentro do que vocês vivenciam? Tranquilo, tudo dentro. Tá mais ou Ô, menos Zé, aí. Pode falar, tá? quanto seria, no talhão de exemplo, seria 35 sacas? O quê? Para mim conseguir essas médias por pessoa, por serviço, considerando um talhão de quantos sacos por hectare? Mediano 30, Certo. tá? Mediano. Porque se for um talhão de maior produtividade, retira mais café. Se for de menor produtividade, retira menos café. Isso é a média. Né? Então, diante disso, nós vamos começar a fazer, então, alguns cálculos para determinar a quantidade de pessoas que vão participar dessa colheita. Bom, vamos fazer um exemplo aqui de colheita. Pode falar, Dominique. Zé, uma vez eu fiz uma apresentação no GCAF junto com a Suelen. E aí o nosso tema era manejo de colheita, se não me engano. E aí eu encontrei um material, acho que do Matiello, que tinha uma tabela muito legal, sabe? Mostrando deixa eu ver o nome certinho aqui, que eu achei ela. Rendimento. É o modo de colheita, né? Que tem manual e derriçadeira, que eles estavam comparando, sabe? Aí fizeram um trabalho todo em cima disso, acharam a média, qual dos dois que valia mais a pena, quantidade de pessoas, é um trabalho bem interessante. Posta aí para nós no grupo, por favor. Coloca sim. Então, nós vamos fazer um trabalho seguinte. Nós vamos fazer um dimensionamento de colheita para uma propriedade que vai colher manual, que o tempo de colheita é de 3 meses. Espera aí só um pouquinho que eu vou ter que fechar o vídeo aqui, porque a moça está chegando para... Só um segundinho. Eu vou ter que pedir para ela inverter. Eu esqueço que na rotina dela de trabalho, ela lava o corredor aqui à tarde no horário da aula. Mas vamos lá. Colheita manual, que é esse rendimento aqui. Um tempo de colheita de 3 meses, ou seja, 3 vezes 22 dias. Que é durante a semana, mais meio sábado. Que a turma trabalha 44 horas semanais, né? Pela CLT. Então, são 66 dias. Um rendimento de 8 medidas por dia. Um rendimento de 450 litros de café por saca. Esses são os fatores que nós precisamos para poder determinar a quantidade de pessoas para ser colhida, ou seja, quanto que cada pessoa colhe, qual que é o tempo de trabalho e qual que é o rendimento de café para fazer uma saca. Aí a gente começa fazendo o seguinte. R$ 3.800 sacas dividido por 66 dias. Quanto que dá isso? E, gente? 57,57. 57,6 sacas por dia, não é isso? 57,6 sacas por dia, vezes 450 litros de café por saca,
Quantos litros? R$ 25.920. Litros de café por dia. Tá. 25.920 litros dividido por 60 litros, que é o valor da medida, que é o volume da medida. Quantas medidas isso? 432. 432 medidas por dia. Tá. Para poder colher 3.800 sacas de café em 3 meses de trabalho, tem que descer para o terreiro 432 medidas por dia. Tá certo? 400 mesmo? 25.920 dividido por 60, 432 mesmo? Isso mesmo. Beleza. Dividido por 8 medidas por dia por pessoa. Quantas pessoas? 54. 54 colhedores. Tá, precisa contratar 54 pessoas para colher esse café. Se for colheita manual. Agora, a questão é, esse valor é uma referência, porque existem pessoas que manualmente colhem 12, colhem 13. Existem pessoas que colhem 4, colhem 5. Isso é uma média de todos os talhões da propriedade, ou seja, talhões com 50, 60 sacos por hectare e talhões com 20. Vocês estão percebendo que isso é um apontamento? É um direcionamento? Vamos fazer uma outra situação. Vamos falar aqui de colheita mecanizada portátil. 432 medidas por dia, dividido por... Aí eu coloquei aqui, 20 medidas por pessoa. 20 medidas por pessoa. Quanto que dá isso? 21,6. 21,6, 22 pessoas. E essa turma de maquininha trabalha em duplas. 11 duplas. Ou seja, vocês já diminuíram de 54 para 22 pessoas. Não é isso? Essa que é a reflexão em termos de rendimento. Agora vamos fazer mais uma continha. Tá. Vamos pensar em 432 medidas por dia, dividido por uma máquina trabalhando por 8 horas. Quanto que é uma máquina trabalhando por 8 horas? 60 medidas vezes 8 horas. 60 vezes 8. 3 vezes 8 dá quanto? 480. 480. Medidas por dia. Bom, quanto tempo esse cara vai demorar para poder colher essa quantidade de café? Um dia de serviço. Entende? Ele vai colher até um pouquinho mais de café por dia. Ou seja, vai contratar uma máquina, se essa máquina trabalhar por 8 horas, ela consegue colher a quantidade de café que tem que descer por dia. Ou seja, nos 66 dias, consegue colher uma máquina, fazer o trabalho de 54 colhedores. Então, turma, essa questão do dimensionamento, ele é muito importante de ser entendido, porque ele é que vai dar as diretrizes da quantidade de pessoas que vão ser contratadas em função do sistema de colheita que vai ser adotado. Por exemplo,
se for fazer uma colheita manual e contratar 54 pessoas, obviamente eu vou falar para vocês que tem que registrar, e vamos imaginar, um produtor aqui de Muzambinho que está contratando 54 pessoas que vêm do Paraná para colher café. Esses caras, eles têm que sair da cidade deles já registrados em nome do produtor. Registrados na propriedade. Eles não serão registrados aqui, eles serão registrados lá. O sindicato de trabalhadores aqui, o sindicato de produtores, o patronal, entra em contato com o sindicato de trabalhadores da cidade deles e lá são feitas todas as etapas para a contratação desse pessoal. Lá é feito lá são feitos todos os trâmites para a contratação dessas pessoas. Os caras já saem de lá contratados. E aí o sindicato da cidade vai na propriedade para poder ver como está a condição de moradia, como que está essas questões todas de condição de trabalho. Então, existe uma rede de suporte para os produtores e para os trabalhadores por meio dos sindicatos. Só que isso tem que ser feito antecipadamente, não pode fazer isso no final dessa fase, início da fase de colheita. Isso é lento, isso é moroso. Uma outra questão, vai contratar máquina grande para colher café? Tem fila. Quem chega cedo bebe água limpa, tem que saber. Eu vou contratar uma máquina por tantos dias e essa máquina vai trabalhar tantas horas na minha propriedade. Estão percebendo o quanto isso é importante de ter um entendimento de quanto que vai precisar de hora máquina, quanto vai precisar de pessoas para colher com máquinas portáteis, ou quantas pessoas vão ser utilizadas para colher manualmente? Vocês perceberam que essa reflexão, que esse exercício, né, mesmo sendo um apontamento, sendo uma estimativa, ela dá um pensamento para nós muito amplo em termos de demanda de mão de obra, ou dimensionamento de mão de obra? Isso está claro? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Nenhuma pergunta? Nada, Zé. Muito bem explicado. Eu estou achando que eu estou falando bobagem com vocês, então. Ninguém está perguntando nada, vocês não estão entendendo nada. Que eu acho que é a minha explicação, que está muito cheia de informação, estou confundindo vocês, ou vocês estão entendendo tudo? O que está acontecendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está tudo certo? Sim. Beleza. Então agora nós vamos falar sobre dinheiro. Quanto custa a colheita do café? Vocês já ouviram falar que colheita do café é feito por medida. Pagamento de colheita é feito por medida, né? O pagamento é feito por rendimento. O apanhador de café recebe pela quantidade de trabalho que ele realizou durante o dia. Ou seja, um camarada que colhe 20 medidas por dia, ele vai receber mais dinheiro do que um camarada que colhe 5. Não é assim? O pagamento é feito pelo rendimento. Não é assim, gente? Só que esse rendimento... Peraí, só um segundo, de novo, mais uma vez. Né? Esse rendimento, como eu estava falando, ele varia. O rendimento varia de pessoa a pessoa. Existem pessoas que colhem mais, pessoas que colhem menos. Então, é muito importante entender que, apesar do pagamento desses colhedores acontecer pelo rendimento deles, existe uma regra de balizamento do valor da medida. E essa regra, ela é feita pelos sindicatos também. Sindicato de produtor, sindicato de trabalhador. Eles fazem um acordo
Eles fazem uma reunião para poder definir qual que é o valor médio do salário, remuneração média do colhedor. Ou seja, o Sindicato de Trabalhadores Rurais quer que o valor seja alto, para que a remuneração seja alta, e o Sindicato de Produtores Rurais quer que essa remuneração seja menor para poder diminuir o custo de produção. Essa é a briga de todo ano, de todo sindicato, de toda a cidade que produz café. O que significa isso na prática? Por volta dos meses de fevereiro, março, abril, os sindicatos se reúnem para poder entender ou estabelecer qual vai ser a remuneração média do colhedor naquele ano, naquele município. Normalmente, a remuneração ela vai ser de 2 a 3 salários mínimos por colhedor, por mês. Normalmente funciona, passa nessa regra. Navega entre 2 ou 3. Tá? Se é um ano de muito café, ele recebe a referência feita de 2 salários mínimos. Se é um ano de muito café, se é um ano de muito café, a referência é em torno de 2 salários mínimos, porque a remuneração vai ser maior porque tem mais café. Então, as operações, elas acontecem mais rapidamente, colhe-se mais café. Em ano de menor quantidade de café, gira em torno de 3 salários mínimos por colhedor por mês. No final das contas, como que isso acontece? Isso aí é acordo, gente. Isso é feito na frente do juiz. Quer dizer, existe um alinhamento, existe um balizamento, existe um direcionamento, mas o apanhador recebe por rendimento. Como que funciona isso? Vamos fazer aqui, ó, 3 salários mínimos. Quanto é o valor do salário mínimo? Qual é o valor do salário mínimo, gente? R$ 1.192,40. Qual que é a remuneração média? 3.000? Quanto que dá? 3.700 alguma coisa? 3.600? 3.577,20. Isso aqui é a remuneração média. Quer dizer, o trabalhador ele tem que receber esse valor. Isso aqui é o médio. É a remuneração média. Qual que é o rendimento de trabalho desse cara? Tendo como referência a colheita manual. 8 medidas por dia. Ou seja, 3.577 dividido por 8 medidas por dia. Opa, desculpa. Dividido por 22 dias de trabalho. A nossa referência aqui não é dia, mês com 22 dias? 4 vezes segunda a sexta, mais meio sábado? Quanto que dá isso aqui por dia, gente? 162,60. 162,60 dividido por 8 medidas por dia. Quanto que dá? R$ 20,32. Por medida. Tá, então vamos fazer um exemplo. Um cara que colhe 15 medidas por dia. Quanto que esse cara vai receber? 15 vezes 20 vezes 32 vezes 22 dias. Qual que é o salário dele? R$ 6.707. E um cara que colhe 5, divide por 3. Esse cara vai receber quanto?
2.000... Não, eu acho que não, Zé. Tem que pagar o valor combinado, né? Menor. É rendimento. Ah, é por rendimento É mesmo? rendimento. Então dá 2.235. Perceberam? Um cara que faz 8 medidas por dia, ele vai receber o combinado. É porque ele fez o trabalho combinado. Tá? Então, essa propriedade aí, vejam, essa propriedade, ela vai produzir 3.800 sacas vezes a quantidade de medidas vezes a quantidade de trabalhadores. Tá, 3.800 sacas dividido por 66 dias, aqui é 432. Multiplica, por favor, 432 vezes 66. 432 vezes 66 dá 28.512. 432 medidas por dia, vezes 66 dias, vezes o valor de 20,32. Quanto que dá isso? Valor bem alto. Eu sei. 579.363,84. 579 mil. Pode pôr 580 mil, Zé. Redondo. Tá, joia. 580 mil reais de mão de obra da colheita. Agora vamos fazer nos valores de hoje. O saco de café está quanto hoje? Mais ou menos 1.050? 1.235. Então multiplica, por favor, 3.800 vezes 1.235. 4.693.000. 4.693.000 reais. A colheita é 580 mil. Quantos por cento? Mais ou menos. Divide, por favor, 580 dividido por 4.693 vezes 100. 12%, se não estou enganado. Eu sei. Só que essa é uma conta muito superficial, porque, obviamente, os valores da medida vão subir nesse preço de café. O valor da medida, tendo como referência 20,32, foi da safra passada, não a safra que está vindo. Né? Bom, 12% do custo é só para retirar o café da planta e colocar na carreta do trator. Ainda tem custo do terreireiro, tem todos os custos para compor o custo de produção. Ou seja, 12% é limpo que vai para o bolso do apanhador. Isso aqui mais impostos. Impostos é mais ou menos um acréscimo de 30%. Ou seja, 580 mais 30%, 58, 116, 166, 174 mil. De imposto. Nós estamos falando em algo em torno de 800 mil reais. Como custo de colheita, registrando os trabalhadores. Aí sobe, né? Aí o 12 sobe. Já vai para quase 20%. Percebam, quase 20% só para retirar o café da planta. Pode falar, Heitor. Esse 30% de imposto, ele é 30% dos 12% ou... 30% de 580. De 580? É, porque 580 é o dinheiro que vai cair no bolso do produtor, do apanhador. O imposto é o imposto para o registro. Entendi. Tá? Que é sobre o salário.
Não é brincadeira não, né, gente? Agora, vocês percebam, uma propriedade de 3.800 sacas, o produtor tem que estar planejado, entendendo de onde vai sair 800 mil reais. Isso aí não sai da noite para o dia, isso tem que ser feito antes. A contratação de 54 pessoas tem que ser antes. A contratação de uma máquina tem que ser antes. Zé, paga a máquina, hein? Muito. Paga a máquina. Tem certeza disso, mas será que o produtor consegue comprar uma máquina? Ele vai achar a máquina para comprar? Você que atende a lavoura? Você entende? 800 mil, só que a máquina hoje passou de 1 milhão, né? Essa alta do café, os caras estão loucos. Mas veja, por 5 anos seguidos pagando isso. Meninos, tem muita coisa a se pensar nesse momento de pré-colheita. Muita coisa. A disciplina de administração que vocês fazem, administração rural, gestão de propriedade, certificação, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Tá? Pessoal, está na hora de eu encerrar a aula por conta da aula que vocês têm agora. Alguma pergunta sobre isso que nós acabamos de conversar?